Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Reverbere, o podcast do Portal LC. Hoje estamos aqui com o professor João Domingues. Tudo bom, meu amigo João? Olá, como é que você está? Tranquilo, meu amigo. Vamos nessa, mais um podcast. E temos aqui um convidado especial, João, nosso querido amigo, o professor Evaldo Ramos. O professor Evaldo é pós-graduado em licitações e contratos, bacharel em Direito e Administração de Empresas, já atuou como diretor de licitações e contratos do Tribunal de Contas da União, órgão onde ocupa o cargo efetivo de auditor federal de controle externo e Evaldo já, além de ser auditor, já atuou muito como nas atribuições administrativas e com destaque aí para sua função de pregoeiro, de membro de comissão de licitação. Querido amigo, é uma satisfação grande ter você aqui no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter inclusive vindo aí com a cor do Portal LC, trajado, né? Obrigado. É isso aí, meus amigos. É uma honra para mim. Muito obrigado, Rafa, João, poder estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante, né? E que é tão atual. Então, muito obrigado mesmo. Agradeço, fico feliz em estar aqui e poder bater esse papo com vocês hoje. O agradecimento é todo nosso, meu irmão. Cara, a gente vai conversar hoje aqui, gente, sobre o pregão na nova lei. E esse tema não poderia ser, Evaldo, reservado aqui no podcast, né, João? A outra pessoa. Para outra pessoa que não fosse você, porque você, além de ser uma referência no âmbito acadêmico, é uma referência aí, assim como o professor Vitor Amorim e outros, para muitos pregoeiros, dada a sua experiência, todo o seu estudo com relação a essa modalidade de licitação. E a gente poderia começar aqui o nosso bate-papo já falando sobre sua percepção das modalidades de licitação na nova lei de licitação, ou seja, sobre o procedimento adjudicatório concorrencial e aí enquadrando as modalidades, especialmente aquelas voltadas para a contratação de bens, serviços e obras. Pois é, Rafa. Uma coisa que eu percebo na nova lei é que as modalidades de licitação trazidas lá no artigo 28, elas incorporaram a experiência que nós vivenciamos ao longo dos últimos anos, principalmente com o pregão e com o RDC eletrônico. Eu acho que é uma evolução das modalidades licitatórias que já vinham sendo experimentadas ao longo dos últimos anos e com algumas melhorias, né? E, de modo geral, o pregão ele agora vai passar a ter um certo protagonismo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, detalhando aí o procedimento em si. Mas o que eu percebo na nova lei é que a estratégia utilizada pelo legislador é bem diferente daquela adotada na Lei 8666, né, lá em 93, em que as modalidades eram muito estáticas, eram inflexíveis, você tinha aquele procedimento muito rigoroso, aquela formalidade, aquele engessamento no procedimento administrativo. Agora, com a 1433, uma coisa que fica muito clara para mim, e eu faço esse alerta sempre nas minhas aulas, para os meus colegas gestores, pregoeiros, né, de que a nova lei ela traz responsabilidades para a administração em relação à escolha, fazer escolhas, a tomar decisões. Então, você vai configurar, você vai customizar a sua licitação de acordo com aquele cardápio que a nova lei está trazendo. E aí você precisa ter muitos cuidados, precisa ter uma consciência de que você vai precisar motivar, precisa justificar suas decisões. Então ela está te oferecendo diversas opções. Isso é bom por um lado, porque a gente sempre ansiou por isso, por ter mais liberdade. Sempre se criticou muito a Lei 8666, porque era uma lei muito engessada, muito dura, muito rígida. E agora nós temos uma lei muito flexível, mas que, por outro lado, precisa de motivação, precisa de justificativa. Então é necessário que a gente tenha, primeiro, conhecimento, que é o que está faltando, infelizmente. Tem muita gente que até hoje não está acompanhando o que aconteceu, o que vem acontecendo. É uma lei que depende muito, ela carece muito de regulamentação. Então, os regulamentos é que vão detalhar, que vão direcionar
como que a gente vai operacionalizar as licitações com base nela, mas que por si só ela já tem essa característica, na minha opinião, de oferecer para o gestor uma maior liberdade, né, uma quantidade de opções para que ele possa customizar, preparar ali a sua licitação. Eu escrevi um texto, na verdade um comentário ao artigo 28 da nova lei de licitação, escrevi na nossa obra, na obra que tive a oportunidade de coordenar com a professora Cristiana Fortini e com a professora Tatiana Camarão, e que contou com diversos autores de renome nacional, e um deles era o professor Marcos Nóbrega, e nós dois escrevemos um texto falando sobre a variação procedimental da licitação na nova lei. Que é exatamente isso que você falava, né? Ou seja, a gente tem um cardápio, como se o professor Marcos Nóbrega gosta de falar de um Lego, né? Que eu vou usar aquela peça aqui, eu vou usar aquela peça acolá, conferindo aí discricionariedade ao gestor na hora de tomar a decisão. E aí o Evaldo traz um outro ponto que eu também acho fundamental. O destaque para um princípio que está no artigo 5º e que não existia na 8666, que agora está lá, que é o princípio da motivação. Né? Fala-se muito, Evaldo, você que é do controle, da necessidade do controle ter deferência para com o gestor. E eu gosto de dizer que a deferência do gestor para o controle é exatamente a motivação. Então, a maneira como você devolve essa deferência para o controle é motivando. E a lei deu liberdade, mas condicionada à exposição de todos aqueles motivos, eu acho perfeito. Agora, eu diria, Evaldo, que nesse desenho você acha que o pregão continua com uma predominância? Porque nós viemos de um período agora recente da nossa história da contratação pública em que o pregão tem uma predominância. Você entende que a nova lei de licitação mantém essa predominância do pregão, né, em sua avaliação? Você acha que sim? Pois é, Rafa. Na verdade, assim, se a gente voltar um tempo, o pregão ele surgiu lá em 97, com as licitações que eram feitas pela Agência Nacional de Telecomunicações, como uma modalidade destinada à contratação de bens de prateleira, basicamente. Né? Eram bens que já estavam ali disponíveis. Existia aquela ideia de que o pregão não serviria para a contratação de objetos mais complexos. A noção de objeto comum naquele momento era de objetos já cotidianos, que já estavam prontos, de linha de produção, enfim, que não demandassem uma avaliação técnica mais rigorosa, mais profunda. Ao longo do tempo, e aí é uma experiência natural, né? Essa evolução ela vai acontecendo mesmo, o acompanhamento, manifestação da jurisprudência, produção doutrinária, foi mostrando que o pregão ele tinha características procedimentais muito vantajosas para a administração. A possibilidade de oferecimento de lances, a unificação da fase recursal, inversão de fase, enfim, a gente já conhece essas características do pregão. E ao longo do tempo ele foi se consolidando como a principal modalidade de licitação no nosso país. Isso foi incorporado pela legislação do RDC, né, para aquelas grandes obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e agora, depois, também pela lei das estatais, embora não de forma muito expressa, mas a gente sabe que no dia a dia as estatais também se utilizam muito dessas características que foram incorporadas, foram adotadas pelo pregão, e agora com a nova lei, com 1433, eu acho que a gente está consolidando, né, inclusive trazendo para o procedimento do pregão a própria concorrência, né, que tradicionalmente tinha aí um procedimento muito distinto do pregão. Então, na minha opinião, não tenho dúvida de que o pregão ele vai ser protagonista, ele já vem, né, exercendo esse protagonismo, eu acho que isso vai crescer ainda mais. E tem um ponto importante que eu acho que também já vem sendo objeto de algumas discussões, que é a questão da forma de realização das licitações. Porque quando a gente fala sobre pregão, protagonismo, acho que está já bastante consolidado, não só no âmbito federal, mas agora também nos estados, municípios, a utilização do pregão. O que se discute ainda muito é a questão da licitação na forma presencial ou eletrônica, quais são as hipóteses, né? E a nova lei, ela traz uma exigência, uma condição para que a administração possa adotar a forma presencial, que basicamente eu tento sempre utilizar uma linguagem um pouco mais simples, direta, assim, objetiva, é que para você utilizar um pregão, uma licitação, seja pregão, concorrência na forma presencial, você primeiro tem que comprovar, tem que demonstrar, justificar de forma robusta a inviabilidade de se realizar a licitação na forma eletrônica. E se você conseguir demonstrar essa inviabilidade, você precisa gravar
as sessões públicas, todas as sessões com áudio e vídeo. Então o legislador ele criou um ambiente, né, uma circunstância que vai dificultar extremamente a realização de licitações da forma presencial. Mas o pregão, de forma geral, ele vai se consolidar, já está consolidado e eu acho que vai manter essa consolidação. Eu teria duas coisas interessantes, João, em relação a isso que o Evaldo fala, que é, primeiro, o Evaldo fala da questão do pregão surgir restrito, né, a um tipo de objeto de prateleira. De certo modo, digamos que conceitualmente ele até continuou, porque é para objeto comum, que eu acho que seria a ideia aí do de prateleira, como você traz uma definição perfeita. E aí, Evaldo, tinha uma lista, né? O decreto 3555 tinha um anexo. Anexo 2º, né? Que era uma lista daquilo para o qual se aplicava o pregão. A partir do 5450... Foi revogado esse anexo. É que a gente revoga esse anexo e trabalha com a questão conceitual. E eu gosto sempre de brincar, de dizer que, dadas as vantagens do procedimento, como você bem colocou, a gente começou a fazer... A transformar a Scania em Fusquinha, né? Diz, olha, faz aí, bota, diz que é comum e assim foi. Isso é tão interessante em relação a alguns objetos, né? Muito comum, o Evaldo de repente tem conhecimento disso, contratação de helicópteros, né? Aeronaves, né? Às vezes pelo carro de bombeiro. Carro de bombeiro. Carro e de assim, é muito complexo fazer pregão com isso. Na realidade, isso foi superado, porque as especificações permitem, né? Porque na realidade a época lá era em relação à especificação. Eu consigo definir o que eu quero a partir das especificações. Eu costumo dizer que essa definição de objeto comum é uma definição dinâmica, ela não é estática. Então, ao longo do tempo, a gente ainda está em processo de evolução em relação a isso. E é possível que um objeto que hoje não é considerado comum, no futuro possa vir a ser. Perfeito, né? amigo. Então, perfeito, eu concordo com você. Vir a ser considerado comum, né? Classificado nessa categoria de objeto comum. Porque na época, lá em 2003, 2004, por exemplo, a gente falava de contratação de serviço de engenharia e os órgãos de controle mesmo se manifestavam naquele momento de forma absolutamente contrária. Assim, era meio que uma heresia você falar em contratar um serviço de engenharia por meio de pregão. Mas para alguns tipos de serviço de engenharia, a administração começou a utilizar essa modalidade e os resultados foram vantajosos, de modo que, no final das contas, o próprio TCU acabou simulando em 2010, a súmula 257, dizendo, olha, se for um serviço comum de engenharia, pode ser utilizado pregão. Mas aí eu queria só aproveitar para fazer esse link, que a gente está falando sobre modalidade de licitação e começou agora a falar sobre objeto comum, a evolução do pregão, e hoje a nova lei, Rafa e João, ela traz o pregão e a concorrência com o mesmíssimo procedimento, que está lá no artigo 17. Então, as etapas, como você falou aí, o apregoamento da concorrência. Então você tem as mesmas etapas, os mesmos passos que devem ser seguidos. A fase preparatória, divulgação, envio de propostas, julgamento, habilitação, recurso e homologação. Essas fases elas se aplicam tanto ao pregão como à concorrência. De modo que hoje, uma discussão que vinha tomando aí, né, um espaço muito grande quando se falava sobre a possibilidade ou não de utilizar o pregão para determinados tipos de objetos, especialmente no que se refere a obras e serviços de engenharia. Eu acho que houve agora com a nova lei, ou haverá, né, com a nova lei, uma diminuição sensível, né, significativa dessa discussão, porque a concorrência ela vai poder ser configurada naquilo que eu estava dizendo no início, ela vai poder ser ajustada ali, customizada, de modo que ela vai poder aproveitar muita coisa do pregão. Então você pode ou não aproveitar algumas características que já eram experimentadas com o pregão. Eu acho que essa possibilidade, essa liberdade vai fazer com que a gente não tenha que ficar mais com aquela sensação de que, olha, será que esse objeto realmente pode ser licitado ou não? Mas isso é tão interessante, voltando um pouquinho no tempo, o RDC ele era eletrônico e tinha característica do pregão e contratava o objeto que de repente era pela concorrência, porque o RDC ele era muito específico. Não, eu me lembro de um caso que o TCU julgou de uma licitação realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, do DENIT, em que o DENIT estava contratando terraplanagem. Isso em 2016. E o tribunal, do TCU, disse que terraplanagem é uma etapa da obra e, portanto, não poderia ter sido licitado por pregão. E a modalidade de licitação adotada na época foi o pregão. Mas o TCU, além de não ter responsabilizado nenhum gestor, não aplicou multa, ele só fez uma recomendação
para que nas próximas hipóteses, próximas situações em que o objeto fosse terraplanagem, o DENIT utilizasse o RDC eletrônico, cujas características são muito próximas. É isso. Acaba que eu acho que isso que agora está esse apregoamento da concorrência, essa aproximação entre o procedimento da concorrência e do pregão, eu acho que vai afastar, vai diminuir essa discussão que a gente sempre tinha. Sim. Eu só acho assim, eu acho que o texto da lei não foi feliz nesse aspecto. Eu concordo com o amigo, porque a lei diz que o pregão ele é obrigatório, não é? Primeiro de tudo, quando o bem ou objeto for comum. E na definição de bem especial, aí ele vem lá e diz que quando... Para você sair do pregão, então, tem que ser um bem ou serviço especial. E aí ele diz que mediante justificativa. Ou seja, a lei, para mim, coloca claro que, olha, isso aqui, o bem a regra é o pregão. É a modalidade tipo regra. É como critério menor preço e maior desconto. É o critério regra. O resto, para você usar, você tem que justificar. Você tem que dizer o porquê você está usando. O que eu acho que nós não fomos felizes exatamente pelo que você colocou. Porque na nova lei não há necessidade de eu gastar tinta com a justificativa que eu estou saindo do pregão para ir para a concorrência. Verdade. Não preciso gastar tinta com isso, porque eu não muda muita coisa. Perfeito. Não é? Não muda nada. Eu não precisava gastar ali, ter um esforço argumentativo. O procedimento é o mesmo. Se o procedimento é o mesmo. É o que o Evaldo colocou. Na verdade, a gente sai ali da 8666, vai para o pregão, a RDC é a mesma coisa, e chega na lei das estatais, a mesma coisa, vai para 14133, a mesma, e consagra o modelo do pregão, como você bem colocou. E eu diria ainda, acho que a gente vai ter uma perda de espaço do pregão, porque nós vamos exatamente para isso aqui, pregão ou concorrência, faz concorrência, não tem problema. Por conta disso, acho que a gente vai diminuir o espaço do pregão aí. O que eu vejo, se você não justifica, você fica no pregão. Aí você justifica, você vai para a concorrência. E aí, quem vai analisar, eu penso no órgão de controle, vai analisar e fala, mas a tua justificativa não está adequada. Mas aí, que aí? Só o nome, só o título da modalidade. Aí, o que mudou? O que aconteceu de errado? Eu restringi alguma coisa? Não. É a mesma coisa. Então, é o que você falou, Rafa. Não faz muito sentido. Eu já ouvi, inclusive, alguns colegas, professores, defendendo que a lei não precisaria trazer essas duas modalidades. Poderia ter estabelecido só uma modalidade, deixado o gestor livre para poder fazer essa customização, essa configuração. E, de fato, a gente não vai ter mais... Eu falei sobre o protagonismo do pregão, mas eu concordo, Rafa. Agora, em situações em que o gestor ele ficava muito temeroso em optar pela concorrência ou por outra modalidade, lá na 8666, agora ele vai ficar um pouco mais tranquilo porque o procedimento é o mesmo, né? E é claro, ele vai ter que justificar, ali acabou colocando essa necessidade justificativa, mas como o procedimento é idêntico, exatamente o mesmo, não traz prejuízo, né? Eu acho que os órgãos de controle também não devem fazer essa... É como no caso que eu citei do DENIT lá, da terraplanagem. Você fez uma concorrência, não deveria ter feito a concorrência, era ter feito o pregão. Fez o pregão. Ou fez o pregão e deveria ter feito a concorrência. Eu acho que como o procedimento agora na nova lei é exatamente o mesmo... Não traz prejuízo. Olha, não traz prejuízo. O que pode ter uma recomendação, uma orientação que nas próximas situações não sei. Mas aí perde o sentido da justificativa, né? Se tudo é a mesma coisa... Mas Evaldo, eu acho que tem protagonismo. Eu concordo com o amigo, inclusive pelo que você falou. Que é isso, eu escrevi logo que saiu o projeto de lei, o apregoamento da concorrência. Ou seja, porque você tem característica do pregão até mesmo nas outras modalidades. Né? Elas foram. Tal é a predominância do pregão, o protagonismo, que ele se faz presente até nas outras modalidades. Né? Tanto que na nova lei agora, quando a gente fala de inversão de fase, como está lá na parte do recurso, né? No parágrafo, ele usa, no artigo 165, parágrafo 1º, ele usa essa expressão inversão de fase para antecipar a habilitação. Exato. Ou seja, agora nós usamos a inversão de fase no sentido de fazer o procedimento da 8666. Porque verdade. O procedimento do pregão virou nossa regra. Tal é o protagonismo dele para qualquer modalidade. Essa lei, na verdade, você disse bem, é uma verdadeira homenagem ao pregão, porque ela consagra o modelo do pregão. E aí eu já vou entrar em questões, e aí você trouxe a questão inicialmente
de uma variação procedimental. E eu acho que sim, isso seria uma diferença não só com a 8666, amigo, mas também com a 10520. Porém, a minha questão é, você vê outras diferenças que o pregoeiro, os gestores devem se atentar do pregão da nova lei para o pregão da 10520? Olha, Rafa, eu acho que a gente até poderia descrever aqui alguns pontos. Tem uma parte de recurso em que na nova lei não tem mais aquele juízo de admissibilidade, não tem a necessidade de que a intenção seja motivada, né? Basta o licitante apresentar, o interessado apresentar. Isso, agora você traz uma discussão que você já... Mas a lei não fala disso. Você acha que não precisa mesmo? Não, eu digo que a lei, diferentemente da lei 10.520, que está claro, está expresso no texto da 10.520, de que o recurso tem que ser tempestivo e motivado, a nova lei... O recurso não, digo, a intenção de recurso teria que ser tempestiva e motivada. Exato. Na lei 1433 não há, pelo menos expressamente, esse requisito da motivação, da intenção recursal. Isso. E aí, só para aproveitar esse ponto, que também é muito interessante, a gente vai passando ali, aí dá para fazer um parênteses, né? Na lei 8666, quando a gente fala sobre recurso, a gente imagina o seguinte: se eu tiver numa sala, tem lá 10 licitantes e divulgo o resultado da habilitação, e se os 10 licitantes não firmarem uma declaração abdicando do prazo recursal, eu sou obrigado a abrir aquele prazo de recurso para todos eles. Então há uma necessidade de uma manifestação expressa renunciando a esse prazo recursal. Na 10.520, que é a lei do pregão, lá de 2002, se alguma empresa, algum interessado manifestar a intenção de recurso, ele teria que motivar, sob pena dessa intenção ser inadmitida pelo pregoeiro, né? E aí sempre teve uma discussão muito grande, tem dezenas, centenas de acordos do TCU, por exemplo, julgando irregular a postura dos pregoeiros em recusar intenções, julgar o mérito. Porque na realidade ele considera quatro fatores, né? O TCU é muito claro em relação a isso. E esses fatores, quase todos, eles estão quase que automaticamente presentes, com exceção da motivação, que sempre foi o ponto ali de discussão. Então, alguns pregoeiros achavam que em determinadas situações não estava devidamente motivada a intenção, acabavam recusando. Isso gera problemas operacionais. Para mim, defendendo a minha classe agora, né? Para mim que sou pregoeiro, eu percebo que muitos pregoeiros acabam se perdendo nessa análise. E aí, considerando o procedimento do RDC, e aí, para quem já fez RDC eletrônico, sabe que não existe necessidade de motivação. Lá no RDC, basta você manifestar a intenção. Eu acho que a ideia da nova lei seria essa. Você manifestou a intenção, aí dá para a gente fazer esse paralelo com a lei 8666. Se eu não assinei, não abdiquei, não renunciei expressamente, como se eu não estivesse autorizando a administração a prosseguir. Interessante. E aí, nesse caso... E aí, claro, isso ainda vai ser objeto de regulamento, né? Talvez eu costumo dizer que os regulamentos, em algumas situações, eles têm um poder até maior do que a própria lei, né? Dependendo do caso. Mas um ponto que eu queria destacar, dentre as diferenças que eu percebo entre o pregão da nova lei e o pregão da 10.520... A gente vai voltar a esse tema aí do recurso. Tá, vamos voltar. Isso é interessante. É a questão da garantia de execução. Garantia de execução não, garantia de participação, garantia de proposta. Eu, no primeiro momento, João e Rafa, eu não achava que a garantia de participação, garantia de proposta fosse ser um instrumento valioso. Eu achava, para mim, sendo bem sincero, porque isso é proibido na lei 10.520, pro pregão, é proibido. E aí, quando eu vi isso na nova lei, tá lá no artigo 58, salvo engano, eu pensei assim, olha, isso aí não vai usar, isso está lá na nova lei que o gestor, né, a administração poderá exigir que as empresas interessadas em participar de uma licitação, e ela fala sobre pregão, licitação, apresenta garantia de participação, que também é conhecida como garantia de proposta, um percentual de até 1%, e aí é um requisito de pré-habilitação, todas as empresas teriam que participar, a gente não está falando aqui de garantia de execução não, garantia de participação mesmo. Eu achava que isso não era uma coisa muito interessante, que não seria valioso. Aí, participando de algumas reuniões, a gente sempre conversando, surgiu num determinado momento um debate sobre isso. Qual seria a utilidade dessa garantia de participação? E muita gente critica, desde o surgimento do pregão, critica essa modalidade pelo fato dela ser muito aberta, dela permitir uma participação ampla, dela minimizar, reduzir custos de participação, né? Pelo menos nessa fase pré-contratual, né? O custo de transação é menor porque a empresa não precisa, especialmente no pregão eletrônico, não precisa, ou na licitação eletrônica agora na nova lei, né? A licitação eletrônica de forma geral, ela não tem custo logístico, ela vai ter uma facilidade, considerando as documentações, na maior parte das vezes todas eletrônicas. A questão é, essa abertura, ela tem um outro lado, né? O outro lado da moeda é o risco
de empresas aventureiras participarem das licitações. Isso é uma situação gravíssima, né? Principalmente no âmbito municipal, a gente percebe que muitas empresas participam, depois não entregam objeto, desistem de suas propostas, e a administração fica vendo navios, porque ela fica totalmente à mercê dessas empresas que às vezes colocam o preço lá embaixo e depois dizem que se não tiver um reequilíbrio econômico-financeiro lá no momento da assinatura do contrato, até antes, já fazem o pedido antes, elas não vão fornecer o objeto. Eu acho que essa exigência de garantia de participação de proposta pode, porque é uma faculdade, isso não é obrigado a exigir, pode ser um instrumento de combate à participação de empresas aventureiras, que tem sido um problema crônico, né, em licitações, não só no âmbito municipal, mas principalmente no âmbito municipal, empresas que participam de licitações sem nenhum tipo de capacidade, de responsabilidade, compromisso, depois simplesmente somem. Eu acho que esse ônus, essa necessidade da empresa apresentar uma garantia para que ela possa participar, eu acho que vai fazer com que ela não só tenha maior responsabilidade durante a licitação, mas antes, na fase de preparação da documentação, verificação do edital, porque ela não vai assumir aquele custo sem uma preparação mínima. E eu acho que isso pode ser realmente um instrumento bastante interessante. Inclusive, lá no próprio Tribunal de Contas da União, na parte administrativa, né, eu falo sempre que eu atuo, sou do TCU, atuo como o meu cargo é de auditor federal de controle externo, mas eu sempre atuei na parte administrativa. Na área administrativa do TCU, a gente tem levado isso em consideração, né? A gente tem discutido bastante isso, né? A possibilidade de se utilizar a garantia de participação de proposta para combater, em alguns casos, né, para alguns tipos de objetos, combater a participação de empresas aventureiras. Amigo, essa questão eu concordo com você, acho que a garantia, a possibilidade agora está clara na lei. Na verdade, a lei não diz que pode exigir garantia no pregão, mas ela não veda, como fazia 10.520, né, que dizia lá, acho que artigo 5º diz que não pode ser exigido garantia no pregão. E eu sempre aponto que você pode também antecipar a habilitação, que seria uma maneira. Essa é outra diferença, né? Que está casada com aquela ideia que você nos trouxe no início de que, olha, agora o pregão tem uma variação procedimental. Ele pode ter inversão de fase com antecipação de habilitação. Primeiro eu habilito no pregão, depois eu julgo a proposta. Os pregoeiros não gostam muito disso, não admitem muito essa possibilidade. Acham que... Não é justo, né? É justo. Tem até uma razoabilidade, né? O pregoeiro fazer a habilitação antecipadamente, você tem a necessidade de analisar, mas é possível, realmente. Você teria que analisar a habilitação de todas as empresas. Todinha a lei não traz esse impedimento. Agora, essa questão da garantia de proposta, como é que ela se daria? Porque a garantia seria só para aquele que deu o melhor lance no final, antes, porque a lei fala de uma garantia como pré-habilitação. Não é isso? Então, eu acabei a fase de lance, eu digo, olha, a sua proposta é a melhor, negociei aqui com você, você baixou, não baixou, finalizou, é o teu. Vou partir para a habilitação. Seria nesse momento que... Qual é a sua ideia de que seria? Ou seria já no início, exigindo-se de todos? A minha ideia da garantia de participação é que garantia de participação, garantia de proposta, é de que todas as empresas já teriam que fazer esse recolhimento antes da abertura da licitação. E depois, no momento oportuno, de apresentar esse comprovante. Eu imagino que, pelo menos a visão que eu tenho, a interpretação que eu tenho do artigo 58, é de que tanto que há uma disposição específica em relação à utilização, na execução da garantia, é justamente quando a empresa não assina o contrato. Eu acho que é um estímulo para que as empresas que vão participar da licitação, elas tenham esse encargo, esse ônus financeiro, para que diminua, né, para que seja reduzido o risco delas, de repente, desistirem ali de continuar na licitação. Se, por outro lado, eu pensar que só seria possível exigir a garantia de participação, garantia de proposta da empresa cujo o preço foi o menor lá na licitação, aí eu perco, no meu ponto de vista, eu perco a maior vantagem que eu teria com essa garantia. Porque se a empresa já está desestimulada, já está desinteressada em continuar naquele momento ali da licitação, ela simplesmente deixa de apresentar a garantia, né? Então, acho que a gente acabaria esvaziando o objetivo. O objetivo. É uma coisa que assim, eu queria deixar claro para os nossos ouvintes, é que no direito existem diversas linhas de interpretação.
Então, quando a gente discute aqui algumas possibilidades, a gente não está esgotando todas elas. Claro, Pode ser que claro. tenham várias outras. Mas eu acho que, em termos práticos, tentando sempre conciliar, né, fazer essa contextualização em termos práticos, se a garantia de participação ou proposta não fosse exigir de todas as interessadas previamente o recolhimento dessa garantia, eu acho que você acaba esvaziando o principal objetivo. Eu acho que a ideia seria oferecer um instrumento para o gestor para realmente inibir a participação de empresas. Porque, Rafa e João, hoje, se eu quiser constituir uma empresa, eu abro um MEI, né, constituo um CNPJ aqui, microempreendedor individual, em 5 minutos. E daqui a 10 minutos eu cadastro uma proposta em qualquer licitação do Brasil inteiro. Pelo menos no sistema do governo federal, que o acesso é amplo, gratuito, eu posso cadastrar independentemente do objeto, para helicópteros, para qualquer tipo de objeto eu consigo cadastrar. Né? Então, eu acho que essa facilidade, ela precisa ter... Não estou dizendo que a gente vai banalizar essa garantia, não. Acho que é até um risco, né? Que precisa ter muito cuidado. Não é para todo tipo de objeto, não. Mas se você já tem um histórico, que para aquele objeto, muitas empresas aventureiras em licitações passadas, você teve muita desistência de proposta, né? E aí você quer realmente selecionar, né, um melhor ali, né, melhorar, qualificar o processo de seleção da empresa, eu acho que a garantia pode ser um instrumento. Isso que você me fala me lembra o artigo 18, inciso 10, né, Rafa? Que ele vai falar lá da fase preparatória lá, ele vai dizer que o inciso 10 tem que fazer análise de risco naquele processo. Então, o que você está dizendo se naquele processo de contratação eu identificar essa possibilidade... A necessidade ou a conveniência. É porque o meu histórico diz isso, eu vou, quando fizer lá, elaborar os documentos, né, os artefatos da contratação, eu vou exigir a garantia da proposta. E é uma maneira de você também, com isso, eu vou usar uma expressão, limpar a fase de lance. Porque a empresa que é, como você falou, despreparada e que vai para a fase de lance sem qualquer compromisso, ela prejudica o lance dos outros, inclusive. Com certeza. Ela causa uma competitividade, né? E isso é uma característica do modo aberto. Você tem ali uma empresa que influencia a outra na elaboração da sua proposta. E aí você, de certo modo, ao final daquela etapa, não é só o lance dela que está ruim, é o lance dos outros, possivelmente, que estarão ruins devido ao comportamento daquelas empresas que não eram ali devidamente habilitadas à execução daquele contrato. Evaldo, é muito comum a gente observar que em licitações para o sistema de registro de preço, na hora que você convoca a empresa para assinar a ata, ela não vai e não assina, ela vai e desiste de assinar. Essa garantia, então, da proposta cobriria essa falta de assinatura da ata? Na minha opinião, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o que acontece hoje, e eu vou dar um depoimento muito sincero aqui, o que eu percebo que está acontecendo muito hoje, principalmente nas estações municipais, a empresa participa e ela vence a licitação sob qualquer custo. Ela fala assim, eu vou vencer a licitação, não importa o preço. Ela vence a licitação, não quer nem saber qual vai ser o preço. Essa licitação é minha. Ela sabe, ela fala assim, eu vou ganhar essa licitação. E aí o que acontece? Ela vai lá no órgão, porque isso é um prejuízo para todo mundo, é um prejuízo para as outras empresas, competidoras mais sérias, responsáveis, que levaram em consideração as regras do edital. E aí essa empresa, ela apresenta um preço, ela acaba sendo um preço muito baixo e acaba sendo vencedora, né? Quando a administração cria a expectativa de contratar, porque tem uma demanda, tem uma necessidade da administração que precisa ser atendida. Que é o objeto, né? Que é o objeto. E aí quando a empresa ela vai ser contratada, isso tem acontecido muito, gente. Ela apresenta um pedido de reequilíbrio, logo depois que ela é contratada, ela apresenta um pedido de equilíbrio econômico do contrato, e aí a administração, em alguns casos, a administração faz uma pesquisa de preços, né? Isso daí eu já ouvi muitos alunos me dizendo isso. Fazem uma pesquisa de preço para ver se realmente o preço da empresa está defasado em relação ao preço de mercado. Olha que absurdo. Ela participou da licitação, ofereceu um preço muito baixo, venceu a licitação e depois ela fala assim, olha, ou então começa até, né, a fornecer, a prestar o serviço, depois logo em seguida ela fala, olha, se eu não tiver esse equilíbrio, que essa mudança, essa alteração no preço, eu não consigo manter. E aí esse prejuízo é grande, o impacto é grande para a administração, claro. Né? E aí, no dia a dia ali, você acaba ficando refém. Então, assim, é claro que, Evaldo, mas se ela já foi contratada, a garantia de contratação, a garantia de participação ou de proposta, não vai ter
uma função específica, mas quando você lá na licitação já faz esse filtro, eu acho que você diminui o risco dessas empresas que já contam com essa estratégia, com essa metodologia de participar e lá na frente fazer. É como se a empresa, o fornecedor, estivesse fazendo a administração de refém. Porque ela conhece as dificuldades que o gestor tem. Porque quem operacionaliza a licitação, quem fiscaliza o contrato, ele está sofrendo a pressão do gestor para dizer, olha, eu quero esse objeto, aquele serviço tem que sair, o prazo está curto. Tudo isso então, é contado pelo operador eu econômico. Eu acho que, na medida do possível, se a gente tiver, quando a gente, em 2010, constituiu um grupo de trabalho, e vocês sabem muito bem, o Rafa e o João principalmente sabem muito bem que quando foram criadas, instituídas as novas exigências para a contratação de serviços terceirizados, com dedicação exclusiva de mão de obra, sobretudo as Acórdão exigências 1214 de 2013. o 1214 já foi foi referendar as ideias propostas pelo grupo de trabalho que foi criado em 2010. Mas essas exigências econômicas nesse tipo de contrato foi para tentar selecionar um pouco. Porque senão a gente ficava à mercê de empresas que não tinham a menor estrutura, não tinha experiência mínima, não tinha capacidade operacional, participando de licitações sendo contratadas para executarem serviços. Você usou uma coisa que o pregão é muito aberto, esse desenho de modalidade de licitação no âmbito internacional, ele é inclusive chamado de procedimento aberto, concurso aberto. Então, porque a ideia é que seja aberto, mas é a ideia que seja aberto porque ele é usado restritamente a produtos de prateleira. Perfeito. Aquele que não tem uma variação. Só que a gente usa o pregão para objetos já com uma certa complexidade. Aí a gente tem uma riqueza no elemento habilitação, que o pregão também, a ideia dele era que não tivesse isso. E a consequência... E aí a gente hoje tem que adaptar, como você disse, concordo plenamente, ou antecipa a habilitação, ou exige uma garantia de proposta. Lançar mão de algum desses recursos, de algum desses recursos, que a nova lei de licitação traz muito bem. Diga lá, João. Você entende que nessa escolha que o gestor possa utilizar para formatar a contratação, ganha relevância o modo de disputa, o orçamento sigiloso? O que você acha? Com relação ao modo de disputa, João, tem uma coisa interessante. Eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte. Muita gente fala assim, Evaldo, qual modo de disputa eu devo seguir? São 4, né? O fechado, o aberto e os 2 que são híbridos, né? Aberto, fechado e aberto. O fechado, nos critérios, não é que não possa ser utilizado. Muita gente tem falado assim, não pode ser utilizado no pregão. Não é isso. Ele não pode ser utilizado quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto. A lei veda a utilização do modo de disputa fechado quando o critério for menor preço ou maior desconto por uma questão de competitividade, por estímulo à competitividade, não é verdade? Então, assim, quando a gente trata de licitações cujos critérios de julgamento sejam menor preço ou maior desconto, que a maioria das licitações vai ser feita dessa forma, a gente vai ter à disposição 3 modos de disputa. O aberto fechado e fechado e aberto. Nós já conhecemos, por experiência, né, com o pregão da 10.520, do decreto 10.024, o modo de disputa aberto e o aberto fechado. Tudo indica que o processamento, né, o procedimento desses modos de disputa da nova lei vão seguir o mesmo procedimento do decreto 10.024, desse pregão que a gente já vem experimentando. Agora, o modo de disputa fechado e aberto é um modo de disputa que a gente ainda não experimentou na prática. Embora eu faça uma analogia com o pregão presencial. Porque no modo de disputa fechado e aberto, você vai ter uma fase classificatória inicial, ou seja, você vai receber as propostas das empresas e você vai fazer uma espécie de saneamento. Você vai fazer ali uma análise das propostas que realmente terão são capacidade de participar. Então, se você, por exemplo, percebe que uma empresa... Análise de preço, né? Análise de preço, porque aí você vai ter um critério para definir, a partir de um determinado percentual sobre o menor preço, definir as empresas que vão para a etapa aberta, para a etapa competitiva. Mas nesse ponto, João, o que acontece? E aí trazendo essa visão prática. Quando eu me deparo com uma proposta manifestamente inexecutável, não seria manifesto, mas que tenha indícios de inexecuibilidade nesse modo fechado e aberto, já projetando como seria esse modo fechado e aberto, eu posso fazer uma diligência ali antes de iniciar a etapa competitiva e, se for o caso, excluir aquela empresa. No aberto, fechado ou no aberto, aí todas as empresas que participarem, a não ser que seja uma coisa muito manifesta, muito, né, assim, específico, situação excepcional e que não haja dúvida nenhuma. Por que eu digo isso? Porque no aberto e no aberto fechado, que nós já experimentamos com o decreto 10.024,
a gente não tem capacidade de analisar essas propostas. Você acaba tendo uma restrição em relação à análise dessas propostas iniciais e, na verdade, não é nem a restrição assim em si. As empresas acabam não tendo compromisso e colocam valores muito mais altos do que o que elas realmente podem praticar, tanto no aberto como no aberto fechado, porque a fase inicial é aberta, então não vai ter nenhum corte. E no fechado e aberto, eu acho que a gente ganha no incentivo, que vai ser um incentivo econômico, para que as empresas ofereçam seus menores preços inicialmente. Ela vá para disputa de lance aberto com o preço que ela praticaria no final. Praticaria já talvez no final. Ou seja, seja uma disputa de fato assim, no que é que você pode melhorar. Porque se eu sou um fornecedor e eu participo de uma licitação aberta ou fechada, se você me falar, e eu aproveitando a pergunta do João, do orçamento sigiloso, e aí você me falar assim, do orçamento sigiloso, mas o modo é aberto ou aberto fechado. Eu falaria assim, não me interessa não, vou colocar lá 60 milhões ou 10 trilhões de reais. Eu não me interessa, eu posso colocar qualquer valor. E o responsável, hoje, pensando no pregão e provavelmente no caso da concorrência, ele não pode me desclassificar em razão disso, porque o modo é aberto ou aberto fechado. Essa primeira fase ela é aberta. Então, ele poderia, se a proposta inicial fosse manifestamente, equivocadamente... a garantia de participação, né? Ele tem a garantia de participação na licitação. Ele tem essa segurança de que ele vai participar, que ele vai para a fase de lance. E aí, se for na fase de lance, eu coloquei 10 bilhões lá na minha proposta inicial. Na fase de lance, ele pode colocar um lance de 100 mil reais. Não tem problema nenhum. Agora, quando você tem um modo fechado e aberto, você tem um estímulo para que a empresa já ofereça a sua proposta inicial com o preço mais reduzido, competitivo, mais próximo daquele preço que ela vai poder transacionar. Por quê? Porque ela é um preço mais realista. E ela pensa, se eu não coloco um preço muito mais próximo do que eu realmente posso praticar, eu fico de fora da fase competitiva. Bem, considerando então isso, pode dizer que a disputa ela ia ocorrer na parte fechada. Exatamente. Eu acho que você teria ali uma disputa bem ali, né? Exatamente. Eu acho que ia dar uma E aí eu queria te aproveitar em relação a isso, eu ouço muito falar isso, e aí eu quero fazer até um teste em relação a isso. Se questiona muito no serviço terceirizado, você comentou aí, da contratação das empresas. E o grande problema hoje é que a gente não tem critério de analisar se a proposta é execuível ou não. E aí dizem, algumas pessoas estão trabalhando isso, que para trabalhar com serviço terceirizado, talvez o melhor modo de disputa seja o aberto e fechado, porque você não traz as empresas brigando até o talo pelos valores da licitação. Então, por exemplo, você vai na fase de lance. Chega um momento, vou dar um tiro agora. Qual o tiro que eu vou dar? Então, assim, você não teria aquela briga para mergulhar no preço. Talvez seja essa aberto, fechado e aberto, talvez seja a diferença em relação ao próprio objeto, ao próprio mercado, né? Eu acho que esse tema de inexecuibilidade daria mais uns 2 ou 3 podcasts, né? A gente poderia falar bastante sobre inexecuibilidade, mas é um tema importantíssimo. Eu acho que a gente tem que... É o tema para outro podcast. Para outro. Ô Evaldo, agora, eu queria voltar na parte do recurso. Agora, antes, até lembrando que é o seguinte, eu recebo muita pergunta que a fase de lance ela continua obrigatória no pregão, porque não há nada na lei expressamente que diga e que sim, né? Continua. Eu imagino, Rafa, se a gente considerar que os modos de disputa, eles podem ser, está lá no artigo 56, podem ser aberto, fechado ou combinado. Se a gente considerar, então, são 4, né? Aberto, fechado, fechado e aberto. E a própria lei, também no artigo 56, proíbe a utilização do modo fechado quando o critério for menor preço, maior desconto, considerando que o pregão só pode utilizar o critério menor preço, maior desconto, consequentemente eu não posso utilizar... Proíbe o modo fechado isolado, né? Não posso utilizar o modo fechado isoladamente. Então, se a gente considerar que esses modos remanescentes, que seria o aberto, isolado, o aberto, fechado ou fechado aberto, eles têm necessariamente uma etapa competitiva. Porque o aberto, ele basicamente é conhecido como prorrogação automática, basicamente vai oferecer para as empresas a oportunidade de encaminhamento, de envio de lances, até que as empresas não desejem mais oferecer lances. No aberto fechado, eu tenho uma primeira fase que é aberta para todas as empresas vão participar, vão oferecer lances, vão competir por meio de lance, e no determinado momento o próprio sistema ele estabelece que algumas empresas, a partir de um critério ali eliminatório, algumas empresas
empresas vão oferecer um último lance. No fechado e aberto, esse critério, essa seleção, ela é antecipada, ela é feita na própria proposta inicial. E é por isso que eu acho que a proposta inicial ela acaba sendo mais realista quando o modus for o fechado e aberto, porque as empresas querem garantir, pelo menos garantir a participação na fase aberta, já por meio da proposta delas. Porque se a proposta for muito alta, elas vão ficar fora da fase competitiva. O João falou, ele tem uma garantia de participação. Agora, eu iria aqui ainda, né, dizer, então, na nova lei, como o modo aberto tem que estar sempre quando o critério de julgamento é menor preço ou maior desconto, e como o pregão é menor preço ou maior desconto, sempre eu vou ter pregão uma fase de lance. Uma fase competitiva. Uma fase de lance aberto. Então, continuamos aí com essa característica da 10.520. Isso. Não há uma alteração. Perfeito. Amigo, aí eu voltaria só para a fase de recurso, que é outro questionamento, e não vou entrar na questão da motivação, porque eu acho que, embora a lei não traga, eu acho que isso pode vir por regulamento, e eu acho peculiar, eu acho interessante que se traga, porque senão vamos cair na mesma regra da 8666. Porque, como você disse, a ideia de você ter a imediata intenção de manifestação imediata da intenção de recorrer é exatamente evitar que eu fique parado ali um tempo com aquele processo, esperando o decurso do prazo de 3 dias úteis para apresentar razão. Então, se eu faço isso, basta eu dizer, olha, eu quero recorrer. Então, a motivação, para mim, ela tem uma finalidade atrelada a essa ideia de duplo ato. Ou seja, a ideia de o recurso manifesta a intenção e apresenta as razões. Manifesta a intenção imediata, para que, se ninguém manifestar a intenção imediata, não precise esperar aquele prazo ali de 3 dias úteis. Então, eu acho que a motivação, com toda a polêmica que ela existe e tal, eu acho que ela, embora não esteja lá, eu acho que a ideia de ter a manifestação imediata da intenção de recorrer funciona desde que eu tenha motivação. Na sua opinião, teria que ter esse requisito da motivação, né? Mesmo que a lei não seja expressa em relação a essa exigência. Eu tenho uma percepção também, assim, eu acho que é um ponto mais prático, também operacional, de que o licitante nas estações eletrônicas, considerando o pregão eletrônico, que agora certamente com a concorrência eletrônica, Rafa, eu tenho a impressão de que a oportunidade que a empresa tem, infelizmente, uma das poucas, ou talvez a única oportunidade que a empresa tem para se comunicar com a administração é por meio do recurso, João. Você, em alguns momentos, e assim, eu tenho disseminado esse pensamento, essa ideia, porque às vezes a pessoa, o próprio pregoeiro da lei 10.520, ele pensa assim, olha, a empresa entrou com recurso, que absurdo, às vezes ele fica um pouco inconformado com aquele recurso, mas muitas vezes a única oportunidade que a empresa teve para se manifestar naquela licitação foi no recurso. E aí eu me preocupo muito em relação a isso. Entendi. Eu acho que, normalmente, o desejável é que as intenções fossem todas motivadas. Mas tem muitas situações, infelizmente, na realidade existem muitas situações em que o próprio fornecedor, o competidor, que tem ali, está tentando controlar e defender os seus interesses legítimos, ele acaba tendo pouco tempo, né, para poder avaliar. Sim. E tem praticamente nenhuma outra oportunidade para se manifestar. Porque, e aí eu me lembro que o Vitor, nosso grande colega, né, o nosso grande amigo Vitor Amorim, o Vitor, ele me disse uma vez, ele me falou sobre uma técnica que ele utilizava lá no Senado, eu achei muito interessante. Ele falou assim, Evaldo, quando o licitante ele manifestava a intenção de recorrer, eu ia lá no chat e conversava com o licitante para tentar esclarecer qual seria o teor, qual a motivação. Não é motivar, na verdade não é antecipar as razões do recurso, mas tentar esclarecer de repente. Eu mesmo tive isso, depois que o Vitor me falou essa questão, eu tive uma situação em que houve a intenção de recurso dizendo que o licitante declarado vencedor, ele não tinha apresentado a certidão fiscal municipal. Mas a empresa era do Distrito Federal e aqui no DF a gente só tem a certidão distrital. Correto. É unificada, né? E aí, quando ele me falou isso, eu fui lá no chat, esclareci para ele que a sede da empresa vencedora era aqui no Distrito Federal. Ele falou, então, por favor, desconsidere a intenção. Que maravilha. Aí eu me senti muito mais à vontade para admiti-la. Que maravilha, amigo. E aí eu iria para outra questão ainda sobre o recurso, para a gente poder encerrar. Antes de falar de agente de contratação, que eu sei que é um tema que você quer tratar. Mas que o recurso na lei 10.520, ela diz assim, declarado vencedor,
vai haver a manifestação da intenção de recorrer. Isso. Para aí sim depois vir o prazo para a apresentação das razões, caso alguém manifeste a intenção de recorrer. E na nova lei não há essa disposição. Porque o fato de se dizer, olha, declarado vencedor, está se dizendo o seguinte, só abre recurso após a habilitação, quando eu declaro vencedor. Eu não teria, então, necessidade de ter uma interposição em fase de acordo com a fase, né? Ou seja, é o julgamento, quem tem intenção de recorrer do julgamento. E depois eu vou para a habilitação, quem tem intenção de recorrer da habilitação. A lei deixa claro que o julgamento é em fase única. Mas, e a interposição? Porque você, pelo que eu percebi, o amigo faz muita comparação entre o recurso na nova lei e o RDC. Que é assim. Isso. Não é verdade? No RDC, julga, aí quem tem intenção de recorrer do julgamento. Isso, exatamente. E depois, você acha que é possível a nova lei ela consagrou o modelo do RDC ou a gente poderia, mediante regulamento, consagrar o modelo da 10.520 mesmo com aquela disposição lá do parágrafo 1º do artigo 65. Não, perfeito, Rafa. Eu tive uma conversa com o nosso amigo também, Ronaldo Corrêa, sobre isso. Sim, grande Ronaldo, abraço. Grande Ronaldo, um abraço também pro Ronaldo. E assim, eu entendo, embora eu discorde da posição do meu amigo Ronaldo, mas eu entendo que a nova lei, ela absorve o procedimento do RDC. Eu acredito que a ideia do legislador, é claro que a gente ainda está aí na expectativa do regulamento, mas eu entendo que a ideia seja oferecer aos licitantes, aos fornecedores, a possibilidade de interposição, de manifestação do interesse recursal, tanto na fase de julgamento como também na fase de habilitação, embora o julgamento seja em fase única. Mas, por exemplo, quando você tem lá a aceitação da proposta, você abre um momento, um período de tempo para que as empresas interessadas em questionar aquele julgamento possam fazê-lo ali no sistema. E lá na habilitação novamente. Então, são 2 momentos. E aí, pouquíssimas pessoas sabem. É a primeira vez que eu ouço alguém falar assim, abertamente sobre o modelo do RDC eletrônico. Porque quando a gente faz a leitura, muitos colegas com quem eu já tratei, já discuti sobre o processamento do recurso da nova lei, as pessoas falam, não, vai ser igualzinho do pregão, porque aí vai ser um único momento de manifestação e o julgamento também fase única. E aí pouca gente sabe operacionalmente como funciona o RDC eletrônico, para ter essa percepção de que são 2 momentos de manifestação da intenção recursal. O primeiro, e aí eu acho que fica mais ajustado com o texto do artigo 65, o primeiro que seria na fase de julgamento e o segundo na fase de habilitação. Na prática, assim, você vai ter 2 momentos específicos, né? Acho que vai separar ali. E aí, é claro, a empresa pode... Tem que ficar mais atento, o empresário. Tem que ficar mais atento. Tem que ficar mais atento. Eu acho que essa segmentação, essa divisão, até, de certa forma, acaba favorecendo a administração. Porque você sabe, olha, ali tem um questionamento, vai ter um questionamento sobre a fase de julgamento e eu vou ter um outro questionamento, eventualmente, sobre uma outra etapa que é de habilitação. Você falou, eu fiz essa leitura e também fui consultar um amigo nosso, Arthur Lima, nosso querido amigo, exatamente, que tem um grande abraço para Arthur, diretor-presidente da empresa de planejamento e logística, que sempre que eu tenho dúvida do RDC, eu recorro a ele. Então tá explicado. É um grande professor. Amigo, e vamos lá. Então, uma das características que a gente pode dizer da nova lei também que ela herdou foi a condução unipessoal do procedimento licitatório como regra, à exceção do diálogo competitivo, que necessariamente tem que ser conduzido por uma comissão. A comissão não pode ser usada para o pregão vai ser sempre conduzido pelo pregoeiro. E a discussão fica, quem é o pregoeiro e quem é o agente de contratação? Pois é, essa é uma pergunta difícil, né? Eu costumo dizer em sala de aula que tem algumas perguntas que eu não queria realmente que os alunos fizessem. Esse tipo de pergunta... a gente fala assim, eu poderia devolver... Não dá para ter uma resposta. Quando o professor não tem resposta, aí fica a dica, né? Quando o professor não tem resposta, você devolve a pergunta. Pergunta o que o aluno acha, o que o colega acha. Assim, na verdade, Rafa, esse é um tema muito importante, tem sido bastante discutido desde o ano passado, desde a publicação da nova lei, né? A figura do agente de contratação, possibilidade de substituição do agente pela comissão de contratação e principalmente as atribuições do agente de contratação, que eu acho que é o principal ponto. Mas eu queria fazer algumas rápidas observações. Primeiro, a figura do pregoeiro na nova lei. A gente tem uma única referência no parágrafo lá do artigo 8º
dizendo que na modalidade pregão, o agente de contratação será denominado de pregoeiro. Eu acho que existe eu tenho percebido aí um risco de né, uma flexibilização nas interpretações. Eu acho que o pregoeiro, ele não deixa de ser um agente de contratação. Ele é um agente de contratação, é uma denominação, uma espécie de apelido ali. Ele vai ser chamado de pregoeiro, mas ele não se transforma, ele não deixa de ser. Né? Não se despe, ele continua sendo agente de contratação, denominado de pregoeiro na modalidade pregão. Bom, com relação às atribuições, primeiro requisitos, né? Tem os requisitos lá de, por exemplo, você tem que obrigatoriamente ser um servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou de emprego público do quadro permanente. Esse é um requisito também que tem sido bastante discutido, principalmente no âmbito dos entes subnacionais, por conta da realidade, né? Muitos municípios e estados não têm servidores efetivos para ocupar esse tipo de função. Mas isso, claro que a gente vai acompanhando aí a jurisprudência, a manifestação dos órgãos de controle com relação a isso, porque a rigor, o artigo 8º não abre muito espaço, né? A exceção lá do artigo 176, aquele regime específico para os municípios com até 20 mil habitantes, que tem um prazo maior, mas a rigor, o artigo 8º ele diz, olha, para ser agente de contratação tem que ser servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Esse é um principal requisito que eu destacaria aí do agente de contratação. Além disso, e aí eu acho que a gente entra no ponto principal, é a questão das atribuições desse agente de contratação. Eu acho que essa é a maior polêmica. Essa é a maior polêmica. As duas. A primeira de se essa efetividade do cargo se estende a estados e municípios, e depois a atribuição. Porque essa segunda ela é um pouco mais ampla, porque ela se aplica também no âmbito federal. A primeira no âmbito federal é órgão, entidade federal. A gente não discute aqui, mas nesse caso das atribuições, ela está presente em todos os âmbitos, e aí a gente tem no mínimo duas grandes correntes, né? Tem várias outras, mas no mínimo duas. Uma primeira que entende que o agente de contratação teria uma função, teria uma atuação somente exclusiva na fase externa, a partir da divulgação do edital de licitação, e outra corrente defendendo que o agente de contratação também teria uma responsabilidade por conduzir o processo. E por que surgiu conduzir o processo desde o seu nascimento, desde a sua instauração? Por que surgiu essa segunda linha de interpretação, que o agente de contratação também atuaria, faria essa coordenação, esse gerenciamento do processo desde o seu início? Porque o texto da lei, ele deixa uma margem para isso, ele dá espaço para essa interpretação. Ele diz que o agente de contratação ele vai conduzir, vai estimular, né? Então ele vai... É como se você estivesse dando uma abertura maior, né? Ampliando a atuação realmente do agente de contratação. Eu, particularmente, Rafa e João, eu entendo que o agente de contratação não deveria ter essa atuação como coordenador ou como gerente de processo na fase interna. Eu acho que, embora ele não esteja impedido, João, de participar como colaborador, né? Ele pode colaborar e deve colaborar, né? Ser ouvido, né? Participar, contribuir, mas não como coordenador. Porque, na minha opinião, eu já venho acompanhando desde o ano passado as minutas de regulamentação. Ano passado foi publicada uma minuta de portaria, agora foi publicado pela SEGES, lá do Ministério da Economia, uma minuta de decreto, né, colocada sob consulta pública, por isso que não tem nada oficial. São minutas que foram colocadas sob consulta pública. E eu não vejo de forma clara quais são os limites da atuação e principalmente as responsabilidades nessa atuação na parte interna, na fase interna, na parte preparatória. Isso pode comprometer a atuação dele na fase externa, você acha isso? Eu acho que existe um risco, né? Pelo menos considerando a minha experiência prática, fazendo licitação lá no TCU, já tem quase 16 anos, eu tenho percebido que quase que inevitavelmente, quando você tem um acesso, né, quando você tem uma interação muito grande com os setores técnicos, eu acho, principalmente aí, por isso que eu digo mais uma vez, não ficou claro para mim qual vai ser. Vai ser uma condução somente de cronograma da parte interna dos artefatos, de produção dos artefatos? Eu vou poder entrar no mérito do conteúdo dos documentos? Como que seria essa atuação desse agente de contratação para aqueles que defendem, claro, essa participação, essa atuação também na fase, essa coordenação na fase interna do processo? Então, acho que não ficou muito claro isso. Aí você acha então, que isso pode impactar na observância do princípio da segregação de funções? Eu acho que isso compromete, na minha opinião, a segregação de funções. Mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que o agente de contratação ele não possa colaborar com a equipe de planejamento, com a gente responsável pelo planejamento da licitação. Não é desintegrar a equipe. Né? Não é desintegrar. Pelo contrário, eu sempre tenho defendido que haja aí um diálogo entre todos os servidores, né,
dos agentes envolvidos no processo de contratação como um todo. Não só aquele que está lá na fase de planejamento, com aquele que está participando da licitação, da etapa de seleção do fornecedor, como também aquele que faz a fiscalização do contrato. Precisa ter uma comunicação, gestão, precisa ter uma comunicação entre todo mundo. Agora, a partir do momento que eu estabeleço que o agente de contratação ele vai ter essa função de essa atribuição de gerenciamento, de coordenador, enfim, de gerente do processo, eu acho que cria-se um ambiente muito vulnerável para eventual, né, comprometimento do princípio da segurança. Eu diria que como eu já falei algumas vezes, eu acho que é você colocar um jogador para ser técnico do time. E aí você ainda vem e traz a questão de ele ser como é que eu diria, aquele que tem o chicote para cobrar o prazo. Será que ele tem poder para isso? Será que dentro de uma administração extremamente hierarquizada, será que ele vai ter poder para cobrar de fato de alguém que cumpra um prazo? O pregoeiro, o agente de contratação, né? E eu acho relevante, Evaldo, a gente lembrar que o agente de contratação teve como inspiração a figura do pregoeiro. Isso. Lembrar que quando a lei sai do Senado, essa figura ela era chamada de agente de licitação. Isso. Não é verdade? Isso. Era o agente de licitação e era a ideia de trazer para a nova lei de licitação o que ocorria com o pregão, a condução unipessoal da fase externa, colocando a comissão subsidiariamente para aqueles casos em que se julgasse, conforme o caso, necessário. Perfeito. Mas a inspiração era o pregoeiro, que tem como atribuição a fase externa. Né? Perfeito. Amigo, eu acho que a gente já falou demais, né, João? Rapaz, se eu disser para ele mais uma perguntinha para ele aqui, para te finalizar. Eu só não sei, ele tem hora, viu? Vamos lá, Depois você se responsabiliza. Vamos para a tua segunda corrente, que ele atuaria na fase interna também. Certo. Então, para ele atuar na fase interna, ele teria que observar o princípio da segregação de funções. Exato. Mas você acha viável ter 2 agentes de contratação, então? Na fase interna e na fase externa? Eu acho razoável, João. Eu acho razoável. Eu gosto sempre, eu tenho defendido sempre, eu tenho pensado em simplificar na medida do possível, para tentar evitar alguns tipos de exageros, né? Mas considerando que esse agente de contratação, que teria essa participação, essa atribuição por coordenar o processo na fase interna, não seria o mesmo que conduziria a fase externa, pelo menos essa questão da segregação de funções teria resolvida, né? Então não teria nenhum tipo de comprometimento em relação a isso. Poderia trazer mais burocracia, né? Eu acho que dar essa titularidade pro agente que já exerce essa função como agente de contratação, torná-lo um agente de contratação, eu acho que pode confundir um pouco as coisas. Mas eu não sou contrário, eu acho razoável defender isso. Muito mais razoável do que a situação que simplesmente atribui ao mesmo agente as atribuições, né, relacionadas à fase externa e também essa condução, essa coordenação da fase interna. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito bom receber você aqui. Não tenho dúvida que esse podcast, que esse episódio, nosso episódio do número 8, vai ser bastante ouvido e muito útil para todos os profissionais da área de licitação e contrato por todo o Brasil, seja da área federal, estadual, municipal. Você sempre enriquece muito o debate. Obrigado. Meu amigo, eu te agradeço, a você, ao João, a todos do Portal LC, que tem sido uma referência, né? Tem crescido muito. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, junto com o Daniel, parabéns demais. E eu fiquei lisonjeado, né? Espero ter ajudado aí a provocar, porque eu acho que a nossa função, nós professores, a gente tem uma função de provocar, né? O pensamento, a reflexão ali dos nossos companheiros, dos nossos amigos que atuam nessa área de licitações de contratos. E a gente ainda está no começo, né? A lei é uma lei que tem muita coisa. Tem muita coisa, muita água ainda para rolar. Então, acho que a gente ainda vai ter muitas oportunidades para continuar essas discussões. Muito obrigado a vocês. É isso aí. Obrigado, Evaldo. Então, está convidado de novo quando tiver esse desenrolar aí, chegarem os regulamentos, voltar aqui para explicar. Não vai faltar conteúdo, né? Valeu. É isso aí. Valeu, João. Gente, muito obrigado pela sua audiência, aqueles que nos escutam pelo Spotify e aqueles que nos assistem no nosso canal de YouTube. Fique sempre atento que o Portal LC divulga o Reverbere quinzenalmente. Acompanhe conosco sempre a discussão sobre os temas mais atuais em matéria de licitação e contrato. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Reverbere, o podcast do Portal LC.